Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Na aula de hoje a gente vai estudar a análise da resposta em frequência. Em aulas anteriores a gente já estudou várias funções de entrada, como a entrada degrau, a entrada rampa, impulso e pulso, né? E dessa forma é importante a gente também estudar a entrada senoidal, a entrada em resposta em frequência, né? Um problema extremamente importante é a resposta dos sistemas a entradas periódicas ou repetidas, né? Exemplos estão aí de máquinas rotativas não balanceadas, né? Tem algum tipo de vibração, tá? Esse tipo de vibração é importante de ser monitorado, principalmente para se identificar falhas, tá? Ruído em sistemas eletromecânicos também, dinâmica de veículos, e vibrações, né? Automóvel, foguete, né? Se há vibração, se há algum tipo de ruído aí que possa estar afetando o sistema, né? Oscilação da asa de um avião devido à aerodinâmica de alta velocidade, então é importante a gente saber como que é a resposta, né? A essas vibrações, né? Desse tipo de periférico, de objetos aí, de corpos, né? Como que ela se comporta a um determinado tipo de vibração, né? Pode-se modelar uma entrada repetida com uma função senoidal, tá? Então essa entrada periódica repetida aí, a gente geralmente faz ela como uma entrada senoidal, em que a gente tem uma amplitude U zero e uma frequência ômega, né, dado por radianos por segundo, tá? Então o ômega geralmente é igual a 2πf, né, que F é a frequência em ciclos ou em hertz, né? Então a velocidade angular, né, essa entrada repetida periódica aí tem uma determinada frequência angular, tá? O que mais, né? Quando o sistema linear é excitado com uma entrada senoidal, a saída, né, do sistema oscilará inicialmente em suas próprias frequências naturais, mais a frequência de entrada. Essa é a resposta transitória, tá? Então, inicialmente, pessoal, é o que a gente já viu com a entrada ao degrau, né? Quando, no início, né, na parte transitória, né, se o sistema, né, tiver parte complexa, né, ele vai oscilar, né, inicialmente, né, na resposta transitória até chegar em regime permanente, né? Como a entrada aqui também é uma entrada periódica repetida, né, uma entrada senoidal, você vai ter a composição na parte transitória, que é a composição das duas, né, até entrar em regime permanente aí, regime estacionário, a gente vai convergir para a entrada para uma solução devido à entrada, tá? Então, se o amortecimento estiver presente, as vibrações das frequências naturais acabarão por desaparecer, né? Então, se a gente tiver um amortecimento, é, essas frequências iniciais devido ao sistema vão desaparecer e a resposta em regime estacionário, né, oscilará na frequência de entrada, né? Então, aqui nós temos o exemplo, né, nosso sinal de entrada, o de t igual a zero seno de ômega t, entrando aqui, né, no nosso sistema linear invariante do tempo, nossa função de transferência g de s vai produzir uma determinada saída no sistema, tá? Bom, resposta em frequência é definida como a resposta em regime estacionário de um sistema a uma função de entrada senoidal, né? Uma entrada periódica, tá? Então a resposta de frequência é isso. Então a gente vai colocar um sinal de entrada, né? E vamos analisar a sua resposta em regime estacionário após a parte transitória, ok? Então, se um sistema linear for comandado por uma função de entrada senoidal com frequência de entrada ômega, então a saída do sistema em regime permanente será também uma função senoidal na mesma frequência, ok? Muito bem. Em geral, a senoide de saída terá uma amplitude diferente, né? Y0 e um ângulo de fase em relação à senoide de entrada. Então, o que ele está falando aqui, pessoal? Apesar da nossa entrada, né, ter amplitude de zero, né, e não ter uma fase inicial lá, né, a resposta vai mudar a amplitude, pode ficar maior ou menor, né, e vai ter uma defasagem em relação ao sinal de entrada, ok? A natureza do sistema linear, isto é, a função de transferência g de s, determinará a razão de amplitude, y0 sobre u0, e a variação de fase, né? Então,
o quanto que vai mudar essa amplitude, né? E a variação de fase vai ser determinada aí pelo nosso sistema, né? Pela nossa função de transferência g de s. E essas variáveis serão funções da frequência de entrada, tá? Então elas vão estar em função da frequência de entrada aí. Ok. Por consequente, esses dois parâmetros sozinhos determinam a resposta em frequência e podem ser representados em gráficos versus a frequência de entrada para uma função de entrada específica, isto é, o sistema, tá? Então, tanto a amplitude, a razão de amplitude, tá? E a variação de fase, né? Amplos, né? Sendo um gráfico de razão de amplitudes pela frequência e a variação de fase pela frequência vai a gente chama aí como sendo a resposta em frequência do nosso sistema, né? A resposta em frequência será caracterizada por dois gráficos, né? Da razão de amplitude e do ângulo de fase versus a faixa de frequência de entrada, né? O diagrama de Bode. Então, a resposta em frequência geralmente é representada através do diagrama de Bode, onde a gente tem esses dois gráficos, um da amplitude, né? E o outro do ângulo de fase, tá? Então aqui nós temos o nosso sistema de entrada, o de zero seno de ômega t. Perceba que a amplitude aqui vai estar mudando, né? E ele tem também uma determinada fase aqui, tá? Então, lembrando que essa resposta é a saída em regime permanente senoidal, ok? Então temos aqui o nosso gráfico, tá? Então uma determinada entrada, né? O de zero seno de ômega t, né? Foi, passou pelo sistema e vai produzir uma determinada saída aqui, tá? Com uma amplitude diferenciada, né? Afetada aí por EG de S e com uma determinada fase também, φ, tá? Esse deslocamento de fase, esse deslocamento de tempo aqui, né, pode ser dado por φ sobre ômega, um módulo disso, ok? Então, mais uma ideia aqui para vocês. Então, a amplitude muda, né? E há um defasamento entre as ondas, ok? Muito bem. Função de transferência senoidal, né? De modo a desenvolver uma expressão para resposta em frequência, considere a equação de entrada-saída de terceira ordem. Então, aqui nós temos a nossa equação de entrada-saída, tá? Então, é terceira ordem, né? Aqui temos a saída e aqui temos a entrada, né? Agora eu considero uma entrada exponencial, U de t igual a U de s e de st, na qual s é igual a sigma mais j ômega, né? Parte real mais parte imaginária. É uma variável complexa e o de s também é uma variável complexa, é uma função complexa aí também, tá? Se a gente considerar a parte real zero, tá? Aqui, então s é igual a j ômega, né? E a entrada fica dessa forma aqui, tá? Então, e elevado a j ômega t. Pessoal, por que a gente considera a parte real zero? Porque a gente não está interessada na parte transitória, e a parte real está ligada à parte transitória do nosso sistema lá, né? Esse é o E elevado a menos, né, sigma, etc. Né? Ela está relacionada com a parte transitória, ok? E a J ômega com a parte aqui em regime permanente que vai estar oscilando, ok? Então U de t é igual a U de J ômega e elevado a J ômega t, tá? E que pode ser escrito aqui como U de J ômega, né, complexo real mais imaginário, né, de cosseno de ômega t mais J seno de ômega t. Então, convertendo aqui a exponencial para cosseno e seno aqui, ok? Muito bem. Então, a representação de EJ ômega t no plano complexo, né, teorema de Euler, é dado da seguinte forma, tá, pessoal? Então, E de J ômega t é a mesma coisa de eu escrever cosseno de ômega t mais J seno de ômega t, tudo bem? O que nós temos aqui? Né? O ângulo, né? O ângulo aqui, ó, J θ, geralmente é escrito assim como J θ, é ômega t, tá? Esse ângulo aqui. Então, aqui nós temos o cosseno, tá? Cateto oposto, não, cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? E o seno de ômega t, cateto oposto sobre hipotenusa aqui, ok? E a 1 é a hipotenusa que é 1, ok? Muito bem, então aqui nós temos o nosso plano complexo, né?
Lembre das equações diferenciais que se a entrada é U de T, U de J ômega T, função senoidal, então a solução em regime permanente ou particular é y é igual a y de J ômega e de J ômega T, sendo y de J uma função complexa. Tá? Então, das equações diferenciais, né, a gente vai acabar chutando aí também qual que é a saída, que é uma função senoidal também. Ok, muito bem. Então, o que que a gente tem aqui, pessoal? Vamos lembrar aqui, né? A gente convertendo isso aqui para função de transferência, a gente vai ter as raízes aqui do sistema de terceira ordem, que tem uma raiz igual a menos 2,932, né? Que é de um sistema de primeira ordem, e a raiz 2,3 complexa aqui do sistema de segunda ordem, né? Portanto, a resposta transiente desaparece em regime permanente, né? Visto que as partes reais aqui são negativas, né? E vai tender à estabilidade do sistema. Vão diminuir a resposta transitória aqui até chegar a zero. Agora, substituindo as equações exponenciais de entrada e saída na equação diferencial de entrada e saída, sabendo que, então aqui, primeira derivada disso aqui, tá? Segunda derivada, etc. E a gente vai estar substituindo aqui, ó, tá? Perceba que quando a gente substitui, né, etc. aqui, ó, a gente vai chegar na nossa função transferência senoidal, ok? Finalmente, a partir da razão, né, função transferência, né, saída sobre entrada, né, a gente tem essa g de j1. Então, a função de transferência senoidal é uma função complexa, né? Nossa função de transferência senoidal. Então, a função complexa g de j ômega é uma função de transferência senoidal que relaciona a amplitude complexa y, né, da saída senoidal à amplitude complexa u, né, à entrada senoidal. Tá? Então, nós temos aqui. E para a gente obter ela, a gente pode facilitar, né? Aqui, ó, como está dizendo, né? Pode-se facilmente obter a função de transferência senoidal simplesmente tomando a função de transferência de sistema G de S e substituindo S por J ômega, a gente encontra a função de transferência senoidal, ok? Então, se a gente substituir aqui, perceba que diretamente a gente consegue obter a função de transferência senoidal. Então, forma polar da função de transferência senoidal aqui, ó, né? Como que a gente escreve ela aqui? Ó. Então, forma polar de g de j ômega, né? Então, como que a gente escreve? Um módulo de g de j ômega e de j φ, tá? Quem que é o módulo de j ômega, né? É a hipotenusa aqui, pessoal, tá? Lembrando que isso aqui é um número complexo, né? Então a gente tem parte real e parte imaginária, né? Real e imaginária, tá? Então se a gente substituir aqui tudo por g de j ômega para a frequência, né, angular adequada, aqui a gente acaba com um número complexo aqui. Então a gente tem um módulo que é a parte real ao quadrado mais a imaginária ao quadrado, né? Raiz a gente encontra o módulo, tá? E o ângulo vai ser o quê? A parte imaginária sobre a parte real, tá? Lembrando que é seno sobre cosseno, né? A tangente, né? Então, cateto oposto sobre hipotenusa e cateto adjacente sobre hipotenusa, a gente acaba obtendo aí a tangente, o seno dividido por cosseno é a tangente. E para obter o ângulo, então, fica a parte imaginária sobre a parte real, tá? A gente, pessoal, no MATLAB vai acabar utilizando a função arctangente 2, tá? Para a gente manter o sinal, né, da parte imaginária e da parte real aqui no plano complexo, né? Então, pode ser que a parte imaginária seja positiva ou negativa, tá? E a parte real positiva ou negativa, dependendo do quadrante, né, que estamos, se tivermos, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá? Então a gente vai conseguir fazer isso também, ok? Muito bem. Então, obtenção da resposta em frequência. Como que a gente obtém essa resposta, né? Vamos desenvolver então uma expressão para a resposta em frequência, que é a saída em regime permanente do sistema comandada por uma entrada senoidal, tá? Então estamos aqui, ó.
Então, a saída em regime permanente ou resposta forçada, né? Então, y de regime permanente é igual ao y de j ômega e de j ômega t. Tudo bem? O que a gente vai fazer é encontrar essa saída aqui, né? Do nosso sistema aqui, ok? Muito bem, vamos voltar aqui. Então, como que a gente faz isso aqui? Quem que é y de j ômega, pessoal? A gente já calculou ela aqui, ó, né? Então, y de j ômega, a gente acabou calculando ela aqui, ó. Né? Tá aqui, desculpa, né? Então, g de j ômega é o módulo de g de j ômega elevado a jφ, né? Então, o que a gente vai calcular aqui, ó? Quem que é y de j ômega aqui, né? Vai ser a entrada, né? Vai ser a entrada ou de j ômega e de j ômega vezes o g de j ômega aqui, tudo bem? Então a gente já sabe o que é isso aqui, ó. Então a gente vai substituir, vai ser o módulo de g de j ômega vezes e de jφ, né? Fazendo a multiplicação aqui da exponencial, a gente sabe que na exponencial usando a propriedade, acaba sendo a soma de ômega t mais o φ, tá? Aí fica vezes o módulo aqui, tá? Agora faça a entrada senoidal, uma função seno de u de t igual ao zero de seno de ômega t. Então vamos substituir a entrada senoidal aqui, ó, né? U de j ômega por esse u zero seno, né? De ômega t mais φ ficaria assim, né? Vezes o módulo de g de j ômega. Isto é, use a parte imaginária de e de j ômega t, ok? Portanto, o regime permanente, quando a entrada é um seno, é desse tipo aqui, ó. Tá? Vai ser a y regime permanente, né? T igual a módulo de g de j ômega ou zero seno de ômega t mais φ, né? Se a entrada senoidal é uma função cosseno, né? Então use a parte real de e de j ômega t, tá? Então a parte real vai ser a saída em regime permanente, quando a entrada é um cosseno. Então fica um módulo de g de j ômega ou zero cosseno de ômega t mais φ, ok? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, ou a gente usa a parte imaginária, ou a gente usa a parte real aqui de e de j ômega t, tudo bem? Dependendo da entrada. Muito bem. Ok, então temos aqui. Assim pode-se escrever a resposta em regime permanente, a resposta em frequência para uma função de entrada seno, u de t igual a zero de seno de ômega t. Então ficamos com essa resposta em frequência aqui. Tudo bem? Então a resposta em frequência, a resposta repetida para a entrada seno, né, é dada por essa equação, tá? Portanto, a resposta em regime estacionário, uma entrada senoidal, é também uma senoide com a mesma frequência da entrada, mas com o deslocamento de fase φ. Então, a amplitude aqui, né, vai ser o módulo da nossa função de transferência e o deslocamento de fase também em função do arco tangente, né, do argumento aqui de g de j1. Tá? Note que na equação de resposta em frequência, tudo o que é necessário para caracterizar completamente a resposta em frequência são dois valores, né? O módulo, né? Que é a razão das amplitudes aqui de y sobre u, tá? E a fase aqui, né? Que é o arco tangente 2 lá de y sobre u, né? Que é o argumento aqui do deslocamento de fase entre as senoides de saída e entrada. Tudo bem? Pessoal, continuamos aqui o exemplo no próximo vídeo. Obrigado.